Olá, queridos alunos. Nós vamos para uma aula de ciências do 8º ano. Lembrando que esse assunto é revisão, tá? Eu sou a professora Márcia Maciel e a gente vai estar aqui relembrando alguns conteúdos de ciências do 8º ano, tá certo? Então, hoje a gente vai ver o tecido epitelial. Então, anotem direitinho, né? Façam suas anotações. Qualquer dúvida, perguntem lá no chat que a gente tem professores de plantão, tá certo? Então, vamos lá. O tecido epitelial, a principal função dele é revestir a superfície externa do nosso corpo, as cavidades corporais internas e os nossos órgãos. Eles também apresentam função secretora, que a gente vai ver lá no final da aula, tá? Então, o tecido epitelial, né, esse primeiro tecido que a gente olha aí nas nossas mãos, nossos braços, que vai proteger externamente o nosso corpo. E, além disso, ele vai também compor as nossas cavidades internas, né? A nossa mucosa da boca, dos olhos, dos órgãos genitais, alguns órgãos, né? Que também vai ter junto ali um tecido muscular, isso é de cada órgão, tá? Além disso, ele também vai apresentar uma função secretora, em que ele produz ali, dá origem às glândulas, né? Que vão produzir hormônios, né? Vão produzir ali o suco pancreático, entre outras coisas, tá? Então, o tecido epitelial, ele tem todas essas funções. Vamos olhar como é ali um pedacinho do tecido epitelial. A gente vai ver que ele serve para proteção e revestimento da nossa pele. Então, nesse pedacinho aí, a gente já observa, olha só, temos os pelos, né, saindo ali de dentro do nosso tecido, né? Então, a gente tem pelos por todo o nosso corpo. Vemos que ali dentro tem os vasos sanguíneos, né? Estão ali se ligando a alguns pelos também, estão irrigando esse tecido. A gente observa também as terminações nervosas, tá? Então, tudo isso aqui está sendo contido aí na nossa pele, tá? Então, essa é uma parte do tecido epitelial só para ilustrar melhor para vocês. E aí, como eu falei para vocês, a gente vai encontrar o tecido epitelial não só na nossa pele, mas também dentro de alguns órgãos, né? Compondo alguns órgãos, como é o caso aí do nosso estômago, né? Ele reveste externamente o nosso estômago e internamente. Então, dentro, ele ajuda ali na produção do suco gástrico, que vai ajudar na digestão dos nossos alimentos que a gente for comer, tá? Então, ele produz ali, ele fica ali protegendo a parede do estômago também por conta da acidez do suco gástrico, tá? Outro órgão que a gente observa é o intestino. No intestino ele tem a função de secreção e absorção. Então, vai absorver ali água, alguns nutrientes, vitaminas lá dentro do intestino, tá? Outro órgão que a gente observa é na bexiga urinária. Então, ele tem a função ali de impermeabilização. Então, ele protege ali também a cavidade da bexiga, né? Já que a nossa urina ela é um pouco ácida. Então, produz ali um muco que vai proteger a nossa bexiga, tá certo? Agora a gente vai ver as características do tecido epitelial. A principal característica deles é que as células são muito próximas, né, com pouco material extracelular entre elas. Então, as células são bem juntinhas, de forma organizada, e elas possuem o suprimento nervoso. Como a gente pode observar aqui nessa imagem, né, nesse esquema, a gente vê que os vasos sanguíneos passando logo abaixo do tecido epitelial. Aqui em amarelo, olha só, a gente tem uma terminação nervosa, tá? Deixa eu melhorar essa cor aqui. Uma terminação nervosa, né? Quando a gente sente ali frio, calor, quando arranca um pelo, né? Então, a gente sente por conta das terminações nervosas que estão bem ligadinhas aqui ao nosso tecido epitelial, tá? E aqui, logo abaixo, em amarelo, a gente tem a gordura, tá? Então, essas são algumas características do tecido epitelial. Outras que a gente vai observar vai ser a alta capacidade de renovação, ou seja, ela vai fazer uma mitose, vai ser a sua regeneração, né? Então, o tecido epitelial ele tem essa capacidade de se recuperar facilmente, né? Visto que ele está ali para proteger o nosso corpo. Então, se a gente se arranhar, se cortar rapidamente, vai ocorrer ali a mitose para repor as células que foram danificadas, tá? Além disso, a nutrição e a oxigenação por difusão acontece pela lâmina basal. Aqui nessa imagem, a gente observa que tem o tecido epitelial,
que são essas células aqui de cima, tá? Como a gente pode observar, elas têm um formato mais alongado. E aqui abaixo a gente tem o tecido conjuntivo, que é onde vão estar ali os vasos sanguíneos, né? Vão estar ali por onde a terminação nervosa vai passar. E aí, essa é o que a gente chama de lâmina basal, que vai ajudar a nutrir o nosso tecido epitelial, tá? Então, aqui é uma fotomicrografia real de um tecido epitelial. E a gente consegue observar aí as células de tecido epitelial e logo abaixo a gente tem a lâmina basal, que é constituída de tecido conjuntivo, tá certo? A gente vai observar agora também um vídeo bem rapidinho que mostra um pouco das nossas atividades e como o nosso tecido epitelial ele faz para nos proteger. Muito bem, a gente viu aí várias situações, né? Tomando banho, a pessoa correndo ali no sol, um rapaz ali no frio, né? Uma pessoa no frio, um outro doente e uma mulher na praia. Então, em todas essas situações, o tecido epitelial está preparado para nos proteger, né? Se a gente está ali entrando em contato com sabão, essas coisas, ele não deixa que aquele produto entre no nosso corpo, né? Então, ele faz aquela camada protetora. A gente tem também quando estamos pegando o sol. O que acontece? Os melanócitos começam a trabalhar, deixam a nossa pele mais escura, justamente para proteger contra os raios ultravioletas do sol. Quando nós estamos ali passando frio, o que vai acontecer? É que a pele, os pelos ficam eriçados, buscando aquecer o nosso corpo. E quando a gente está com calor, o que acontece? A gente sua, né? Então, mais uma proteção da pele. Então, produz-se bastante suor, né? As nossas glândulas produzem suor tentando resfriar o nosso corpo, tá? Então, em tudo isso o tecido epitelial está trabalhando, tá certo? Agora a gente vai observar os tipos de tecido epitelial. A gente observa aí, olha só, os formatos diferentes das suas células. Primeiro a gente tem o epitélio cúbico, né? Cúbico porque forma aqui células semelhantes a cubos mesmo, tá? Temos aqui o epitélio colunar simples, então são células mais compridas, como vocês podem observar, a gente viu ainda há pouco, né? Aqui a gente tem células compridas também, né, colunares, e aí o que acontece? Ela é chamada de pseudo-estratificada. Então, o que quer dizer isso? Pseudo quer dizer falso, e estratificado quer dizer camadas, tá? Então, ele é uma camada só, como a gente pode observar. Aqui na imagem fica nítido, mas quando a gente olha no microscópio, às vezes fica difícil de entender, tá? Então, ele é chamado de pseudoestratificado, ou seja, ele tem falsas camadas, porque os seus núcleos ficam aqui em alturas diferentes, e aí pode parecer que ele é várias camadas, mas na verdade é só uma, tá? Então, por isso é chamado de epitélio pseudoestratificado, que as células são compridas, colunares. Aqui a gente tem o escamoso estratificado, né? A gente pode observar que as células são um pouco mais achatadas, né? E aí tem várias camadas de células. Temos aqui o epitélio escamoso simples, tá? Que aí ele tem só uma camada. Quando é chamado de simples é porque tem somente uma camada, tá? Vamos ver que o tecido epitelial de revestimento, os epitélios são constituídos por uma ou mais camadas de células com diferentes formas, com pouco ou quase nenhum fluido intersticial, que é uma substância entre as células e vaso entre elas também. Então, elas são bem unidas. Como a gente vai ver aqui, olha só. Pode ser o epitélio simples, né, que é formado por uma única camada de células. Vemos aí as células colunares. Né? A gente vê aqui presença de cílios, tá? Temos o próximo, que é o estratificado. Eles possuem mais de uma camada de células, né? Então, a gente pode observar aqui, nitidamente, duas camadas de células cúbicas.
Temos o pseudoestratificado, que eu estava falando para vocês ainda há pouco, né? Que é formado por uma única camada de células, mas como tem essas células e os núcleos estão em alturas diferentes, ele dá a impressão de ser estratificado, ou seja, em camadas. Mas ele não é, como o próprio nome diz, que é pseudoestratificado, tá? E em pequeno resumo, a gente tem aqui, olha só, o epitélio pavimentoso, que são as células achatadas, o cúbico, né, que tem as células em forma de cubo, o prismático, que se apresenta em forma de prisma, né, que tem um formato mais alongado, o de transição, né, que é a forma original das células é cúbica, mas elas ficam achatadas devido ao estiramento provocado pela dilatação do órgão, né? Então, lembrando que o tecido epitelial não está só aqui na nossa pele, mas também está compondo vários órgãos dentro do nosso corpo, tá? Então, a gente observa mais uma vez as imagens, olha só. O simples cúbico, temos aqui o estratificado colunar, tá? O simples escamoso, né? Lembrando que simples é somente ali aquela camada. Temos aqui o colunar, temos o estratificado cúbico, várias camadas, tá? E temos aqui o de transição, né? A célula ela modifica o formato dela conforme a sua necessidade, tá? E aí o tecido epitelial, ele vai dar origem também a glândulas, né? Que são muito importantes para o nosso corpo. Então, as células do tecido epitelial glandular, elas vão possuir as mesmas características do epitélio de revestimento, mas elas raramente serão encontradas em camadas. Então, a função delas é produzir alguma substância importante para o nosso corpo, tá? Então, a gente tem aqui, olha só, a diferença entre as glândulas que são chamadas de endócrinas e exócrinas. Então, a gente tem aqui as glândulas endócrinas, que acontece, é chamada de endo, porque quer dizer dentro. Então, o que aquela glândula produzir, ela vai jogar diretamente nos vasos sanguíneos, então em uma cavidade fechada, tá? Que é o caso aqui dos hormônios, que são secretados para o sangue. As glândulas exócrinas, exo quer dizer fora. Então, a produção das glândulas exócrinas vão ser secreções que vão ser eliminadas ou para fora do tecido, né? Como no caso do suor, ou ainda são ali secreções químicas que vão ficar em uma cavidade, como a saliva que vai ficar dentro da cavidade da boca. Por isso, a glândula é chamada de exócrina, tá certo? Então, a gente tem esses dois exemplos. Então, a maioria das glândulas do corpo humano são formadas a partir do epitélio glandular. Então, elas podem ser do tipo endócrina, liberam seu produto, seus hormônios dentro ali de vasos sanguíneos, e exócrinas, que vão liberar para fora do corpo ou em uma cavidade ali específica, né? Que pode ser a boca, tá? Ou outras cavidades, tá bom? Aqui a gente vai observar as glândulas do corpo humano, tá? Então, a gente tem algumas aí para mostrar para vocês. Tem a glândula pineal, fica aqui na base do cérebro, hipotálamo e a glândula pituitária, tá? Então, temos a diferença entre homens e mulheres, que vai ser só ali nos órgãos genitais, tá? Temos também a tireoide na região do pescoço, o timo logo abaixo, glândulas adrenais que ficam acima dos rins, o pâncreas, os testículos nos homens, tá? São glândulas, e os ovários nas mulheres, tá? Então, essas aí são as glândulas do corpo humano, e a diferença entre homem e mulher é apenas no testículo e nos ovários, tá certo? Muito bem, então aqui a gente observa uma fotomicrografia, né, de um tecido do corpo humano, né, e a gente observa aqui, olha só, o tecido epitelial juntamente com o tecido, aqui ó, o tecido conjuntivo, que fica auxiliando na nutrição desse tecido, tá? Então, aqui é uma foto real, a gente tem essas cores porque foram usados corantes, tá? E aí por isso que ficou colorido, né? E aí a gente vê que as células são bem unidas, bem juntinhas, a gente não vê material intercelular entre elas. E logo abaixo a gente tem aqui
o que é chamado de lâmina basal, que é constituído de tecido conjuntivo, onde tem os vasos sanguíneos, por onde vão passar ali o tecido nervoso, né, os nervos que vão ajudar ali na sensação da nossa pele, no nosso tato. E logo aqui a gente tem o nosso tecido adiposo, né, que vai guardar ali a gordura. Essa gordura serve para quê? Serve contra choques mecânicos, né, serve para aquecer o corpo, entre outras funções, tá? Então, esse foi um pequeno resumo do nosso tecido epitelial. E agora a gente vai para a nossa dinâmica local interativa.
Muito bem, vamos à nossa correção sobre as nossas questões aí do tecido epitelial. Então, na primeira questão, vamos observar a questão novamente para a gente comentar um pouquinho sobre ela. Muito bem, na primeira questão a gente perguntou ali, né? Considere os seguintes mecanismos. 1, proteção. 2, secreção. 3, revestimento. E 4, movimento. Então, no homem, são as funções do tecido epitelial. Letra A, apenas 1, 2 e 3. Letra B, apenas 1, 2 e 4. C, apenas 1, 3 e 4. D, apenas 2, 3 e 4. Ou todas as alternativas estão corretas. Então, a gente vai ver aí as respostas dos nossos alunos. Então, olha ali, a Maria Eduarda, ela colocou que na primeira é a letra D, né? Então, ela acha que o tecido epitelial tem todas essas funções, né? Revestimento, secreção, movimento, proteção, né? O Francinei também marcou a letra D de dado. E a Maria Fernanda colocou ali a letra A, tá? Então, nessa questão aí, olha só, teve várias respostas, né? Bem diferentes. Então, vamos olhar a questão novamente. Então, as funções do tecido epitelial, a gente vai observar que é apenas a 1, a 2 e a 3. Então, a resposta correta é a letra A, tá? Então, por que isso acontece? O tecido epitelial, ele vai ser responsável ali pela proteção, pela secreção, tá? E pelo revestimento do nosso corpo. Então, essas funções são específicas do nosso tecido epitelial. O movimento já vai ser ali para outros tecidos, tá? Tecido muscular e tecido, na verdade, o tecido muscular e o locomotor, né? Formado ali pelos ossos também, tá? O sistema locomotor. Tá? Então, as funções do tecido epitelial são apenas ali a 1, a 2 e a 3. Então, marcou correto quem marcou a letra A, tá? Na segunda questão, vamos ver aí, as glândulas, elas se originam de grupos celulares que proliferam a partir do tecido. Então, letra A, epitelial. B, conjuntivo. C, cartilaginoso. D, ósseo. Ou nervoso. E aí, então, a gente vai ver quais são as nossas respostas dos nossos alunos, né? Que eles colocaram aí na nossa segunda questão. Então, ali a Letícia colocou letra D de dado, né? Então, ela acha que o tecido glandular ali, as glândulas se originam do tecido ósseo. Vamos observar ali, olha só. A resposta do nosso outro aluno. Temos ali, a Maria Fernanda colocou a letra D de dado também, né? Então, duas pessoas acharam que é a letra D, tá? Então, as glândulas, a gente viu que elas se originam do tecido epitelial, né? Então, a aula de hoje foi a respeito do tecido epitelial, tá? Então, a resposta correta é a letra A da segunda questão. Então, as glândulas, elas se formam a partir do tecido epitelial. Então, no nosso tecido epitelial ali, da nossa pele, por exemplo, a gente tem as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, tá? Então, o tecido epitelial é que vai dar origem às nossas glândulas, né? Então, a gente viu ali que as células do tecido epitelial, elas começam a se agrupar e formam as nossas glândulas, né? Então, na boca a gente tem as glândulas salivares, as parótidas, tá? Então, que vão ajudar ali na nossa primeira digestão ali da nossa boca. Temos também no nosso estômago a produção do muco para proteger a parede do estômago. Então, todas essas glândulas que a gente tem no nosso corpo se originaram do tecido epitelial. Por isso é chamado de tecido epitelial glandular, tá bom? Vamos à nossa última questão, que é aí, olha só, para vocês identificarem os tipos de tecido epitelial. Então, a gente tem aí os nossos tipos, né? Na letra A, a gente vê ali apenas uma camada de células, bem achatadas. Na letra B, a gente observa ali células mais em formato cúbico, né? Em uma camada também. E a gente observa ali abaixo as células colunares com ali uns formatos um pouquinho diferentes, né? Então, vamos ver aí, se vocês conseguirem identificar, vamos ver as respostas dos nossos alunos. Então, colocou ali que a letra A é pavimentoso, B é cúbico, né? C é colunar,
tá? Então, temos aí a resposta do Nathaniel, né? Então, essas aí ficam fáceis de explicar a partir da nossa aula, né? Então, vamos observar as respostas. Temos ali na letra A, olha só, o epitélio que é simples, escamoso, ou pode ser chamado de pavimentoso. Então, quando vocês ouvirem essa palavra aí, pavimento, lembrem de chão, né? Lembrem de cerâmica. Então, porque ele é achatada mesmo, essa célula, tá? Então, ele é simples, pavimentoso, ou pode ser chamado de escamoso. Simples porque tem apenas uma camada, tá? A letra B, a gente observa ali que ele é simples, cúbico. Simples porque tem apenas uma camada e cúbico porque as células têm ali o formato quadradinho, cúbico mesmo, tá? E a letra C, olha só, é o tecido epitelial pseudoestratificado. Lembram que é pseudo? Pseudo significa falso, estratificado quer dizer camadas. Então, ele dá a impressão que tem camadas, mas na verdade ele não tem, por isso que é chamado de pseudoestratificado. Então, as células elas são colunares, como a gente observa aí na letra C, elas são compridas, né, mas os seus núcleos ficam ali, olha só, o núcleo é aquela parte mais escurinha, aquelas bolinhas, elas ficam ali em alturas diferentes, e aí dá a impressão que esse tecido tem várias camadas, mas na verdade não tem, né, só tem uma camada, então é o tecido pseudoestratificado, tá? Então, esses são só alguns tipos de tecido epitelial, a gente viu que tem muitos outros, tá? Então, a gente agradece aí a participação de vocês, né? Obrigada por terem respondido. E aí a gente retorna daqui a pouco para mais aula. A sua aula continua no próximo vídeo.